Fala, eu sou o Emanuel do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre curvas abertas do Teorema de Stokes? Então, cara, para a gente entender melhor o que é essa particularidade do Teorema de Stokes, vamos pedir um help aqui de um exemplo qualquer? O exemplo que a gente vai pegar é esse daqui, ó. Supondo que na sua vida aí, acadêmica talvez na sua prova, né? O professor vai lá e te peça, te dá esse campo vetorial F aí, te dá também essa curva vermelha aí, que a gente já vai entender melhor quem ela é, e fala que essa curva está girando no sentido horário se a gente vê ela de cima para baixo. E aí ele vai lá, ó, e te pede para você calcular a integral de linha dessa curva F em cima dessa curva C, certo? Bem, como que a gente vai resolver esse problema aí? Como que a gente vai entender esse problema? A primeira coisa, a gente sempre vai começar desenhando essa curva, certo? E, cara, essa curva é formada por esse cilindro aqui de raio 2, certo? Esse daqui, ó. E depois ele pegou e cortou esse cilindro com esse plano aqui, z mais y igual a 2, que é um plano paralelo ao eixo x, certo? Formando essa curvinha vermelha aqui. Aqui, ó. Beleza? Note também que ele pediu o y maior igual que zero. Então, a gente só quer esse lado da curva, tá show? Eu tirei essa curva aqui, ó, só para você ver ela melhor. Tá aqui, ó. Essa aqui é a curva que a gente vai estar trabalhando em cima dela, ok? Cara, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar aqui é o seguinte: a gente está realmente trabalhando com o Teorema de Stokes? Porque senão nada disso faz sentido, certo? Bem, e sim, a gente está trabalhando com Stokes. Sabe por quê? Porque existem algumas provas disso. A primeira delas é que o campo vetorial F é bem complexo, percebeu? E o C também, a nossa curva C, é aquela meio que parecendo uma parábola, né, uma elipse, ela também é muito complexa. Então essas já são a dica de que a gente realmente está trabalhando com Stokes. Mas existe uma outra dica, sabe qual ela é? Bem, a outra dica de que a gente está realmente trabalhando com Stokes é o próprio rotacional. Então vamos calcular o rotacional aqui? Rotacional, Emanuel? Calma lá, quem é o rotacional mesmo? Não lembro. Não tem problema, a gente relembra aqui, ó. O rotacional é aquele cara que a gente pega o campo vetorial F, nomeia essas posições aqui, tá vendo? De F1, F2, F3, chama lá aquela formulazinha do rotacional. Essa daqui, ó. Percebeu? É a derivada de F3, F2, F1, F3, F2, F1, YZ, ZX, XY, e ambas são subtrações, né, de derivadas parciais. Lembrou dele? Bem, se a gente calcular aqui no exemplo que a gente está resolvendo aqui, essas derivadas parciais, a gente vai obter que o rotacional é esse cara, que a gente pode, ó, simplificar, virando um rotacional nulo, 0, 0, 0. Caraca, um rotacional mais simples que esse realmente não tem como. Então essa é a dica master de que a gente vai ter que trabalhar com o Teorema de Stokes. Percebeu? Bem, mas se a gente vai trabalhar com o Teorema de Stokes, o que esse teorema fala pra gente mesmo? Vamos verificar? Olha, o Teorema de Stokes fala o seguinte: a gente tem que ter um campo F sem singularidades. E a gente tem, né? Porque o nosso campo vetorial F, ele não tem nenhum problema. Lembrando que singularidades é aquele caso de divisão por zero, raiz de negativo, entendeu? E a gente não tem nada disso, beleza? Outra coisa que o teorema fala também é que a gente precisa de uma curva fechada. E aí entra um probleminha nosso. Por quê? Porque a nossa curva não é fechada, ela é uma curva aberta. Percebeu como ela está aberta? Ah, Emanuel, mas pô, como é que eu vou fazer então? Cara, não tem problema, sabe por quê? Porque o Teorema de Stokes fala o seguinte com a gente: ela está aberta, a gente vai fechar a curva. Com qual? Com uma outra curva mais simples que a gente conseguir. No caso aqui é essa retinha aqui, que passa em cima do plano laranja, z mais y igual a 2, onde y é igual a 0, portanto z igual a 2. Percebeu a curva que a gente vai pegar? Bem, agora a gente tem uma superfície fechada, né? A gente delimitou essa superfície aqui, que eu vou chamar ela de superfície S, certo? Essa aqui é a superfície S que eu vou chamar aqui. E essa curva C eu vou chamar de C1, tá? É só um nome que eu estou dando para as curvas aqui, curva e superfície. Como a gente já tem as condições de Gauss, do Teorema de Stokes, perdão, sendo satisfeita, a gente pode aplicar o teorema, certo? E o que o teorema nos fala mesmo? Essa igualdade poderosa aí, ó. Ele iguala a integral de linha desse campo vetorial F a essa integral de superfície aqui do rotacional do campo vetorial F, sacou? Como a nossa superfície é fechada, essa notação aqui só significa pra gente que a gente está pegando a integral de linha em cima de toda a curva que delimita a superfície S.
E qual que é a curva que delimita a superfície S? É a curva vermelha e a curva verde, que a gente nomeou de C1. Logo, esse negócio aqui que eu chamei de bordo de S, né? É a borda da superfície S, ele é formado por C mais C1, a curva vermelha mais a verde. Então a gente vai ter que desmembrar aqui essa integral de linha aqui em duas outras integrais. A integral de linha em cima da C, mais a integral de linha em cima da C1 que a gente adicionou, percebeu? E, lógico, a integral do rotacional que permanece aqui paradinho, a gente não mexeu com ele. Cara, olhando assim, parece até que vai dar mais trabalho, né? A gente trocou a resolução de uma integral simples, né? Aliás, uma integral sozinha, por outras duas. Mas, cara, vai por mim. Esse é o jeito mais rápido de terminar esse problema, entendeu? Então, vamos lá, né? Para o nosso exemplo aqui, vamos calcular primeiro, então, essa integral de superfície. Cara, a integral de superfície, você vai resolvê-la normal, como você sabe, certo? Ou seja, você vai ter que resolver ela do método diretão. Primeiro você parametriza a superfície, depois encontra aquele tal de NDS, né, que é o vetor normal dU/dV, substitui os parâmetros no rotacional de F e depois retorna a integral. Mas aqui, graças a Allah, né, aqui ficou fácil pra gente. Por quê? O nosso rotacional, ele zerou. Se o nosso rotacional zerou, qual que é o resultado dessa integral de superfície? Zero, beleza? Então a gente não precisa de se preocupar muito com a integral de superfície aqui não. Mas a gente tem que se preocupar com a integral de linha. Qual que é a integral de linha? É essa daqui que a gente adicionou no nosso problema pelo Stokes, certo? E essa daqui a gente vai resolver ela também no modo diretão. Ou seja, primeiro a gente vai parametrizar a curva, que não dá muito trabalho pra gente, já que é uma reta, né? Depois a gente vai encontrar o termo dr e depois substituir, voltando para a integral e matando o problema por Stokes, sacou? Vamos lá então, vamos calcular essa integral de linha aí. Para calcular essa integral de linha aí, vamos primeiro parametrizar a curva como a gente acabou de ver. Pô, a curva ela está em cima desse plano, do plano laranja z mais y igual a 2, certo? Ela está aqui em cima. E ela também passa por y igual a 0, certo? Foi a condição que a gente impôs a essa curva ali. Como ela passa por y igual a 0, z mais 0 é igual a 2, logo z igual a 2. Percebeu? O x ele é o único termo que está variando. Olha só para você ver, ele está saindo lá de trás e está vindo cá para frente. Então, como o x está variando, a gente vai chamar ele de t. Quando a gente chama ele de t, a gente já ganha a nossa curva direto. É essa daqui, ó, gama de t, t0, 2, ou seja, x, y, z. Percebeu? E agora, quais são os limites do nosso t? Pô, o nosso T está variando dentro do nosso cilindro, né? Ele está saindo lá da ponta do cilindro, que é 2, o raio do cilindro é 2, certo? E está vindo até a outra ponta do cilindro, que também é 2. Ou seja, o T está variando de menos 2, lá de trás, até aqui na frente, que é 2. Beleza? Perfeito. Agora falta para a gente encontrar o quê? O nosso termo dr. E como que a gente vai fazer isso? Aplicando a fórmula de dr, que é a derivada da curva dt. Pô, derivar essa curva aqui também é bem simples, né? Basta você derivar cada termo em relação a t. No caso, como a gente tem duas constantes, vai zerar essas duas posições e a gente vai ficar que dr vale o vetor 1, 0, 0 dt. Beleza? Show! Agora, depois que a gente encontrou esses dois caras, a gente tem que jogar o nosso t dentro do campo vetorial f. Para a gente obter apenas um parâmetro. Lembra disso? Lá de integrais simples? De integrais de linha, perdão. Pô, fazer isso aqui também não vai dar muito trabalho pra gente não. Por quê? Porque perceba que zerou duas posições no termo dr aqui. Então essas duas posições do campo vetorial f aqui, ó, cara, não precisa nem de você se preocupar com elas, porque elas vão zerar, entendeu? Então a única que a gente precisa se preocupar é essa primeira posição aqui, que não zerou. Então a gente vai ter que substituir os limites dela nessa primeira posição. Fazendo isso, a gente vai obter esse campo vetorial f aqui, ó, bem resumidinho. E elevado a t sendo de zero. Simplificando, fica só e a t. Note que eu nem escrevi esses dois aqui, né? Porque vai zerar mesmo, não precisa de escrever. Logo, a gente pode retornar para a integral de linha que a gente precisava de fazer, substituir os nossos caras, certo? Resolver esse produto interno de vetores aqui, a gente vai ganhar uma integral de apenas e dt, certo? E que se a gente resolver, a gente vai encontrar como resultado final, então, e elevado a 2 menos e a menos 2. Entendeu? Bem, mas o nosso problema ainda não terminou, certo? Por quê? Porque o seu problema sempre vai terminar quando você retornar para Stokes, ok? E é isso que a gente vai fazer aqui agora para o nosso exemplo. A gente vai retornar para o Stokes
e vai substituir os caras que a gente acabou de encontrar. Quando a gente faz isso, a gente obtém essa integral de linha aí, substituindo a nossa integral de linha que a gente precisava de calcular, vale e a menos 2 menos e a 2, certo? Só isolei ela aqui. Entendeu? Percebeu como ficou bem mais simples resolver esse método? Ótimo, né? Esse teorema realmente ajuda a gente muito. Beleza, agora eu preparei aqui para você um resumão só para você não se perder na hora da sua prova, tá? O que você vai ter que fazer? Quais são os principais passos dessa questão aqui? Cara, a primeira coisa é verificar se a gente está realmente lidando com o Teorema de Stokes, porque senão o nosso trabalho será em vão, certo? Você vai fazer isso verificando se o campo é beleza, aliás, se o campo vetorial F é bem complexo e se a curva também é, ok? E a dica master é você verificar o rotacional mesmo. Se o rotacional for easy, é porque a gente está realmente lidando com o Teorema de Stokes. Depois você vai desenhar a curva, isso se ela já não estiver desenhada para você, e você vai fazer uma pergunta. Ela está aberta? Cara, se ela não estiver aberta, aliás, se ela estiver aberta, o que você vai fazer? Vai fechar essa curva com a curva mais simples que você conseguir. Pegou? Depois você aplica o Teorema de Stokes e vai ser feliz. Beleza? Cara, esse vídeo te ajudou? Responde aí pra gente. Valeu!